Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 18 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, da carne nasce carne, do espírito nasce espírito. Na língua grega, o mesmo vocábulo pode designar o vento, o sopro e o espírito. A mobilidade, a liberdade e o dinamismo são atributos do espírito. Por isso é que Jesus dizia: o vento sopra onde quer. A mesma coisa acontece com quem nasceu do espírito. Este torna ilimitada a capacidade de praticar boas obras. Nicodemos permanece no plano humano, não capta o sentido profundo do convite de Jesus, nascer de novo. A verdadeira realidade divina só pode ser compreendida mediante a cruz, na qual o Filho do Homem será erguido. Jesus vem de Deus e merece fé, porque testemunha o que viu e ouviu junto do Pai. Todo cristão evangelizador, para ser confiável, deve dar testemunho de profunda intimidade com Deus. Querido irmão, querida irmã, o diálogo com Nicodemos se estende, pois Jesus procura alargar a compreensão desse homem, que era mestre em Israel, mas que pouco se ocupava com o entendimento das coisas de Deus. Jesus não esconde que pagará um alto preço para ver o reino de Deus ser inaugurado. Ele é visto como um opositor da lei e não como o realizador da grande esperança que norteou a história do povo de Deus. É interessante perceber como Jesus age com serenidade, mesmo quando sofre humanamente a incompreensão de tudo aquilo que era simplesmente óbvio. Que o vento da graça de Deus continue soprando na direção da justiça e da paz. Que o dom da fé nos permita compreender e descobrir o caminho da fidelidade a Jesus. A proposta do dia, ter fé, é viver profundamente o amor. Encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Mestre, diante das dúvidas de Nicodemos, esclareces que estás bem fundamentado, porque dás testemunho daquilo que viste e acrescentas. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Aumenta, Senhor, nossa fé em Ti, para que tenhamos a vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta terça-feira, da segunda semana da Páscoa, neste dia 18 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32 a 37,
o texto de João 3, 7 a 15, rezar o Salmo responsorial, Salmo 92. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. A multidão era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje continua a nos mostrar as mudanças que o evento da ressurreição deve provocar em cada um de nós e em nossa comunidade. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos traz o texto classificado como o segundo retrato das primeiras comunidades cristãs. Esse modelo de comunidade serviu no passado e deveria servir hoje se quisermos um mundo melhor. É um modelo baseado na partilha e na vida comunitária. Dele surge o verdadeiro sentido de comunidade, isto é, de comum unidade. Lucas mostra, Lucas mostra que não apenas os discípulos e os apóstolos viviam unidos, mas uma multidão de fiéis, pessoas que se identificavam e aderiam aos ensinamentos dos apóstolos, formando assim comunidades pautadas nos valores evangélicos, que são partilha, solidariedade e amor fraterno. Eles viviam unidos, não usavam o pronome possessivo meu, pois não consideravam propriedade particular as coisas que possuíam. Tudo era posto em comum entre eles. Essa partilha de todos os bens era resultado da pregação dos apóstolos e da conversão que essa pregação provocava. O testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos era tão convincente que as pessoas assumiam mudar de vida como se renascessem para algo novo, até então desconhecido, como propõe Jesus no Evangelho de hoje. O autor destaca a aceitação dos apóstolos naquelas comunidades, mas nem seria preciso dizer isso, pois os resultados falam por si. Quando as pessoas demonstram tais mudanças e aprendem a partilhar, é sinal de que o testemunho da ressurreição está de fato sendo eficaz. Eis porque o destaque do texto é para a partilha e a vida comunitária. As pessoas vendiam o que possuíam e colocavam em comum aos pés dos apóstolos, confiando na administração igualitária destes bens por parte destes arautos do Evangelho. É uma demonstração extrema de confiança e, sobretudo, de conversão. Conversão essa que Jesus, no diálogo com Nicodemos, continua a pedir. O texto de hoje é continuação do de ontem. Segue, portanto, a mesma dinâmica. Jesus questiona Nicodemos, homem importante, tido como mestre da lei e conhecedor dela, mas que desconhecia o verdadeiro sentido da partilha, do amor fraterno e do serviço na gratuidade proposto por Jesus como critério fundamental para a construção e a participação do reino de Deus. Nicodemos entendia muito de leis, mas não conseguia entender a novidade trazida por Jesus, nem o enxergava como filho de Deus. Jesus tenta mostrar isso com palavras e atos, que havia nascido do alto, e todo aquele que quisesse entrar no reino de Deus deveria passar pelo mesmo processo, isto é, também nascer para as coisas de Deus.
Esse é o sentido dado à conversão, à mudança de vida, à mudança de conceitos. Nicodemos e muitos outros precisavam ainda passar por esse processo radical de conversão para poder enxergar e entender o que Jesus veio trazer. A crença em Jesus é o critério fundamental para passar por esse caminho que leva ao Pai. Diante de tudo isso, vemos o quanto esse tempo litúrgico tem a nos ensinar. A quaresma, o tríduo pascal e, sobretudo, o tempo pascal nos colocam nesse processo de conversão, de mudança, mostrando passo a passo como renascer para uma vida nova. Basta abrir o coração que as mudanças irão acontecendo em nós e, quem sabe, um dia poderemos chegar a viver com os mesmos ideais das primeiras comunidades cristãs, como vimos na primeira leitura. Assim, nossas paróquias, nossas famílias serão verdadeiramente comunidade de comunidades, como pediu a Conferência de Aparecida. E encerrando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, move-me a praticar a fé com atos de amor misericordioso, pois só eles me possibilitam estar em comunhão com a fonte da vida eterna, o Pai. Amém.